irmãos, graças a Deus por esse culto de quarta-feira, que você seja bem-vindo, você e a sua família, e que nessa noite Deus possa falar ao seu coração. Vamos cantar um corinho que diz assim, ó: Santo Espírito enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, pois as muitas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluias, aleluia, aleluias, dou ao Rei. Amém? Vou fazer uma leitura bíblica com os irmãos e após nós estaremos fazendo uma oração. Lembrando, claro, né, irmãos, que nós temos a nossa oração coletiva e nós temos a nossa oração individual. Eu quero pedir aos irmãos que vocês continuem orando nas suas orações individuais, nas suas orações particulares. Jesus sempre se destacou no Evangelho como um homem de oração, e nós também precisamos ser como o nosso Mestre Jesus Cristo. E Jesus deixou uma palavra para nós, que eu quero ler com os irmãos nessa noite, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Versículo de número 30. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque os gentios procuram todas essas coisas, e certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai em primeiro o seu reino, a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. 5 vezes, irmão, Jesus fala aqui sobre o não andar ansiosos. Se Jesus repete por 5 vezes, aí a gente já entende a seriedade de nós confiarmos em Deus, porque a ansiedade é justamente isso, é você deixar de confiar em Deus para confiar em você mesmo, é deixar de olhar para o céu, para os recursos divinos e olhar para a terra. Então, quando nós olhamos para Deus, o nosso medo vai embora. Quando nós olhamos para Deus, nós estamos dizendo que Deus está no controle. Então, essa tua situação, essa sua dificuldade, esse seu problema, está no controle de Deus, irmão. Vamos descansar no Senhor. Quando que vai passar essa crise? Não sabemos. Ela vai passar? Vai. Mas nós precisamos, em todos os momentos, confiar no Senhor. Quero orar pela sua necessidade nesse momento. Após a nossa irmã Daiane estará louvando a Deus com uma canção para o seu coração, e após nós estaremos ouvindo o nosso cooperador, irmão Henrique, que estará ministrando a palavra de Deus para cada um de nós. Amado e querido Deus, obrigado por essa noite, Senhor, obrigado por esse dia. Sabemos que, como a tua palavra, Senhor, nos disse, nós podemos descansar em ti, nós podemos confiar no seu cuidado, no seu amor constante e diário. Aleluia, Pai.
necessidades da tua igreja em tuas mãos. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Guarda a tua família, Jesus. Abençoa o teu povo, a tua igreja, debaixo das tuas boas mãos. Com gratidão no meu coração eu oro, colocando tudo em tuas mãos aos teus cuidados. Tira do nosso coração medo, ansiedade, e coloca no nosso coração a paz que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus eu faço essa oração, agradecida a Ti, Pai. Amém. Deixa, irmão, seu pedido de oração aí, deixa o seu like, nós queremos te ouvir. É uma alegria saber que você está conosco aí, então deixa aí um joinha. Eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui nesse culto vão ficar muito felizes de saber que você está na nossa audiência, tá bom? Manda aí. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas é parar pra escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê, ele altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, pois tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei. Olha o que ele está fazendo, ele está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber
irmãos, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, a você e a toda a sua família. Deus possa continuar te abençoando. Eu tenho certeza que Deus, Ele já falou através de louvores, e eu creio que também você está em espírito de oração na sua casa, louvando, lendo a Bíblia e estudando a palavra do Senhor, meditando nas coisas que o Senhor tem transmitido à sua igreja através dessas lives e cultos online que a igreja está proporcionando nesse tempo de quarentena, em que não podemos estar presencialmente, você juntamente com sua família, mas que Deus possa te abençoar. Vamos ler a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16, e no versículo de número 20. Atos do capítulo 16 e no versículo de número 20, eu gostaria de estar lendo juntamente com você, na sua casa, que Deus possa abençoar a sua vida. Chame agora ao seu lado a sua família, né? Você que tem os seus filhos, você filho, chame aí o seu pai, a sua mãe, talvez ainda não são evangélicos, mas você adolescente, você jovem, pode estar chamando agora para ouvir uma palavra de Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor que vai nos dizer assim, em Atos, no capítulo 16, no versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Vou repetir para que você possa guardar esse versículo no seu coração. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Pois bem, irmãos, neste capítulo de número 16, mais precisamente para contar este versículo que eu li no contexto, no versículo 20, contexto do capítulo 16, vai nos falar a respeito da segunda viagem do apóstolo Paulo, que nesta feita, a Bíblia vai nos dizer que ele então, na companhia de Silas, e mais precisamente no começo do capítulo 16, a Bíblia vai nos contar que juntamente com um jovem chamado Timóteo e aquele a quem escreveu também Lucas, em uma equipe missionária, em um grupo missionário, eles se reúnem para essa segunda viagem de Paulo para algumas cidades, determinadas cidades. A Bíblia vai citar sobre a Síria, a Cilícia. Porém, o que me chama a atenção já no começo desse capítulo é que eles atentaram ou eles desejaram pregar a palavra do Senhor em um determinado local. A Bíblia vai nos dizer que eles queriam ir para a Ásia. A Bíblia também vai nos dizer que eles queriam ir para outras cidades, porém, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, não os permitiu, os impediu. Deus colocou no coração de Paulo, por mais que a vontade de Paulo era pregar a palavra em um determinado local, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus não deixou com que ele fizesse uma determinada viagem para uma cidade e fez com que ele aguardasse ali. É interessante porque esse capítulo, esse começo desse versículo vai nos mostrar, nos relembrar a história de Jonas, que não quis seguir o caminho que o Senhor tinha mandado e seguiu outro caminho, e sofreu por causa dessa decisão, porque o projeto de Deus era que Jonas fosse pregar a palavra em Nínive, porque havia um propósito para aquela cidade. Porém, Jonas, ele com medo daquela cidade terrível, ou algo que o seu coração se encheu de temor, e ele não foi para aquela cidade e tentou fugir. Porém, o Senhor fez com que ele passasse por algum momento para que entendesse que o caminho não era aquele, que o caminho era Nínive. E voltando para a mensagem aqui, eu percebo que Paulo, ao contrário de Jonas, ele obedece o Senhor.
ele obedece o Espírito Santo de Deus e ele não vai para a Ásia. A Bíblia vai nos dizer que ele então vai para Troade, e em Troade, quando ele está ali pregando a palavra de Deus, em um determinado momento o Senhor ele vai mostrar uma visão para Paulo. E durante a noite ele tem uma visão de um jovem, e este jovem vai dizer para Paulo: Paulo, passe a Macedônia e nos ajude. É importante salientar que a Macedônia era um local muito distante da onde Paulo estava de Troade. E quando diz passar a Macedônia, é porque realmente a viagem, o percurso era muito distante, era muito longo. E apesar de ser um desafio, aquela visão ser um desafio para Paulo, de uma viagem cansativa, de algo que era novo para ele, ele obedeceu ao Senhor. Ele entendeu que aquela visão que ele estava tendo de um jovem, implorando pela misericórdia, pela bondade, dizendo: Paulo, por favor, passe a Macedônia e nos ajude. A Bíblia vai nos dizer então que eles, logo depois daquela visão, ele procurou já partir para a Macedônia. Pegou os seus companheiros, navegando, então foram para o caminho, e chegando na primeira cidade, ali em Filipos, a Bíblia vai nos contar a respeito de algumas situações que eles enfrentaram naquele lugar. Talvez que quando Paulo teve a visão, ele não entendeu qual era o projeto, qual era a ajuda que aquele jovem estava pedindo. Talvez não entendeu qual era a necessidade real. Aquele jovem não disse: olha, passe a Macedônia e nos ajude por causa da governança, por causa de doenças. Ele não colocou algo específico, ele apenas disse: nos ajude. E é interessante entender que quando ele chega naquela cidade, naquele território, naquela colônia de Roma, eles passam por algumas situações, e essas situações são muito específicas, são situações que chamam realmente a atenção quando você lê este capítulo. Algo que ficou marcado nos anéis da eternidade, algo que ficou marcado na história bíblica, na história de Atos dos Apóstolos, e que talvez você conheça, você já ouviu falar, ou se você não conhece, nessa noite eu quero passar para você. Porque quando eles chegam então àquela determinada cidade, a Bíblia vai nos dizer que eles, logo quando eles chegam àquele local, qual é a primeira coisa que Paulo vai fazer? Qual é a primeira coisa que Paulo, juntamente com Silas e os seus companheiros, procura fazer? A Bíblia vai dizer que eles procuram um lugar bom, um lugar saudável, um lugar que eles possam orar ao Senhor. E eu fico tão feliz com essa passagem, com esse momento, porque ele atravessa a Macedônia, ele chega até Filipos, e ele chega àquele lugar desconhecido até então para ele, quem sabe, e ele procura um lugar para orar a Deus. Por quê? Porque ele precisava de direção. E eu aprendo na vida cristã que a chave dos céus não está na mão do crente. Meu querido irmão, você que está me assistindo na sua casa, escute bem o que eu vou te dizer. A chave do céu não está nas suas mãos, ela está no seu joelho. A chave dos céus está no seu joelho. Quando você dobra os seus joelhos para orar, os céus se abrem para a sua vida. Então eles procuram um lugar para a oração. Quem sabe você está na sua casa, você não está entendendo ainda o que está acontecendo, esse período de quarentena ou algumas circunstâncias que você está enfrentando por causa desta quarentena, da pandemia, mas
você precisa de um caminho, precisa de uma porta, e você está tentando abrir essa porta com os seus meios, com os seus entendimentos, com a sua sabedoria humana, mas o Senhor, Ele traz nesta noite para você e para mim, que o lugar que você vai encontrar tudo isso que você está procurando, é quando você fechar, entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, dobrar os seus joelhos em secreto ao Senhor, e em secreto o Senhor te ouvirá nos céus, e vai resolver, vai responder, vai te orientar, vai te curar, vai trazer a luz que você precisa nessa escuridão de tantos problemas que você está enfrentando. E é isso que Ele vai. E quando Ele vai para a oração, outra coisa que eu percebo, que quando você vai fazer algo para Deus, você acaba, por consequência, encontrando outros projetos lindos do Senhor para a sua vida. Quando Ele vai então orar juntamente com seus companheiros, algumas mulheres se aproximam deles então para orar também, para entender o que estava acontecendo, aqueles rapazes ali orando, algo talvez diferente, e a Bíblia vai nos contar que uma dessas mulheres se chamava Lídia. Ela era vendedora de púrpura. A história vai nos contar que ela era uma mulher, um exemplo na cidade, uma mulher de destaque na cidade por ser vendedora de púrpura, porque a púrpura era uma tinta vermelha, e na época não existiam muitas cores, as roupas eram quase das mesmas cores, quase das mesmas aparências, mas quando a cultura daquela época descobriu que havia um molusco naquela região, naquele mar, aonde era possível retirar uma substância, uma cor vermelha, e aquela cor podia tingir as roupas, e as roupas ficariam mais vivas, mais alegres, mas por ser algo raro, por ser algo difícil de se obter, apenas os ricos, os importantes da cidade conseguiam comprar, e era através disso que Lídia, ela tinha acesso livre às pessoas de autoridade daquele lugar, aos magistrados, aos sábios, aos entendidos, por causa que ela era vendedora de algo que era exclusivo. Então eu vou entender aqui que ela era uma pessoa de influência naquele lugar. Só que mesmo sendo uma pessoa de influência, uma pessoa influente naquele lugar, ela não compactuava com os ritos daquele lugar, ela não compactuava com a adoração aos outros deuses, ela entendia que aquilo estava errado. Aleluia. Então, quando ela vê aqueles homens diferentes à beira do rio, orando e fazendo algo diferente, que é a oração, talvez eles cantavam, talvez eles falavam alguma coisa, então elas se aproximam, e Paulo então toma a palavra e começa a pregar a palavra, começa a ensinar, começa a mostrar o que é, dizendo: olha, o Senhor Jesus, Ele veio à terra pelo meu e pelos seus pecados, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Lídia, ouvindo esta palavra diferente, inovadora, as boas novas, ela então se rende aos pés do Senhor, ela se converte, ela diz: eu não aceito os mesmos costumes dos gregos, eu quero servir a esse Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer então que ela, por se tratar de uma mulher influente, uma mulher rica, ela chama aqueles homens e diz: olha, na minha casa existem lugares onde uns quartos de hóspedes para os viajantes, eu quero que vocês fiquem lá, que vocês comam, que vocês se alimentem, fiquem lá naquele lugar. E quando ele entra naquela casa, oh aleluia, eu me lembro como Jairo chama Jesus para a casa dele, porque a sua filha está doente, e Jesus vai e cura a filha de Jairo. Eu me lembro quando outras pessoas na Bíblia chamaram Jesus: vai para a minha casa, e Jesus foi, e o milagre entrou. Esta mulher,
ela está chamando aqueles homens, dizendo: vem para minha casa. Por que ela chamou aqueles homens para casa? Porque ela entendia que quando aqueles homens entrassem na casa dela, a bênção do Senhor também entraria. A salvação entrou naquele lugar, meu irmão. Oh, eu quero dizer para você na sua casa que a bênção do Senhor está entrando através desta live. A bênção do Senhor está entrando através deste culto online. A bênção do Senhor está entrando através, quando você pega o YouTube no seu celular, na sua Smart TV ou no computador, onde for, e você coloca um hino de adoração. A bênção do Senhor está entrando na sua casa. Não permita com que o diabo coloque as coisas dele na sua casa. Feche as portas para o inimigo, abra as portas para as coisas de Deus, assim como Lídia fez. Ela abriu as portas da sua casa para aqueles homens de Deus. Eu quero profetizar na sua vida, dizendo: a partir de hoje, as bênçãos do Senhor vão entrar na sua casa, vão entrar na sua família. O milagre do Senhor vai entrar na sua casa, e você vai ver como é maravilhoso quando você abre as portas do Senhor, para o Senhor na sua vida. As portas da sua casa, as portas do seu trabalho, as portas das suas finanças, dos seus estudos. A Bíblia vai dizer então que eles alimentam-se naquele lugar, por alguns dias eles permanecem naquela cidade, e por fazer aquele rito de oração, de caminhada, e por ouvirem também do milagre que chegara à casa de Lídia, a Bíblia vai nos dizer que algumas pessoas, quando eles passavam, começavam a observar, e dentre dessas pessoas, uma jovem, ela começou a profetizar, ela começou a dizer assim: olha, esses homens verdadeiramente são homens de Deus. Só que Paulo, ao contrário de muitos, poderia dizer: realmente eu sou um homem de Deus. Mas Paulo começou a se incomodar com aquilo, porque ele achou algo estranho, e talvez o Espírito Santo já começou a trabalhar no seu coração, mostrando que aquilo não era um elogio, ou aquilo não era uma palavra de bênção. E a Bíblia vai nos dizer então, nos versículos seguintes, que Paulo, quando passa por esta jovem novamente, a Bíblia vai nos dizer que Paulo olha para ela e repreende aquele espírito de adivinhação. Quando ele diz ele repreende aquele espírito de adivinhação, no grego, na palavra original piton, que era um espírito de adivinhação, que era uma serpente. Piton era uma serpente na mitologia grega, que guardava os oráculos, os templos dos deuses. E a mitologia grega vai dizer que um deus chamado Apolo teria acabado com aquela serpente, mas aquela serpente simbolizaria o próprio demônio. Ou seja, demônios estavam na vida daquela jovem. Não era uma palavra humana, muito menos divina, mas eram os demônios que estavam naquela vida, aquele espírito de adivinhação. A Bíblia vai dizer que aquela mulher era como se fosse um centro, podemos dizer assim, um local que as pessoas visitavam para ver aquela mulher, para encontrar aquela mulher, para saber do seu futuro, para entender alguns projetos, para saber porque ela adivinhava as coisas. Mas quando Paulo chega àquele lugar, cheio do Espírito Santo de Deus, ele então olha para aquela mulher, expulsa aqueles demônios e eles vão embora. Aquela mulher, talvez os seus donos, os seus patrões, chegasse alguém de outra cidade a partir daquele momento e chegasse para aquela moça e falasse: olha, por favor, me conte como vai ser o meu futuro, me conte com quem que eu vou casar, se tem que ser, vai ser um empresário, vai ser um médico, quem vai ser? Aquela mulher vai dizer assim: não, eu não consigo mais, ou melhor, eu não preciso mais, porque eu fui liberto
Oh, aleluia! Quando eu vendo esta palavra aqui, eu entendo que onde Paulo, Silas e os seus companheiros passaram, milagres estavam acontecendo, pessoas estavam sendo salvas, pessoas estavam sendo libertas. Mas aí vem o versículo a qual nós acabamos de ler, o versículo 20, vai dizer assim, o versículo anterior vai dizer que eles foram logo em seguida aquele momento de libertação e que a mulher não podia mais adivinhar, eles foram aprisionados. Mas é importante entender que eles não foram aprisionados pelo fato apenas da libertação daquela mulher, pelo incômodo que ele causou para aqueles senhores que ganhavam dinheiro, muito dinheiro por causa daquela mulher, mas porque quando eles fizeram isso, alguns magistrados, alguns poderosos reconheceram, olharam para eles e viram que eles eram judeus, ou entenderam que eles eram judeus, porque na verdade eles eram romanos, gregos. Mas é importante entender ali que o que chamou a atenção não foi o fato de eles serem judeus apenas, mas foi porque eles viram que aquilo que estava sendo ensinado, pregado, podia acabar com todos os projetos deles nas cidades, como os ídolos, como aquela pessoa que adivinhava. Eles iam perder todos os seus recursos, iam perder os seus adeptos, as suas religiões. Que maravilha, quando eu vejo aqui essa palavra dizendo e apresentando os magistrados, quando eles levam Paulo e Silas diante daqueles homens e dizem: olha, esses homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade. Sabe o que está incomodando o mundo? Sabe o que está incomodando o mundo? Sabe o que está incomodando o diabo? Não é quando você fica com a sua boca fechada, ou não é quando você vem à igreja apenas com o seu terno, ou você com a sua roupa de evangélico, de crente. Não. Mas quando você começa a abrir a sua boca e você começa a fazer a vontade de Deus, como Paulo e Silas, que chegaram na cidade e já ganharam a Lídia para Jesus, aquela mulher influente, logo após uma mulher, outra jovem foi liberta. Isso começou a incomodar. Eu quero dizer para você nesta oportunidade, nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está na sua casa agora, você é um agente de milagres. O Senhor conta contigo para me incomodar, mas nesse sentido não no sentido negativo da palavra, mas no sentido de incomodar o inferno, de incomodar a Satanás. É literalmente saquear o inferno e povoar o céu, tirar das mãos do diabo todas as vidas que estão aprisionadas, todas as vidas que estão destruídas e amarradas nas mãos do diabo, e levar para o céu. E quem vai fazer isso é você, levando as boas novas, através também da internet, através lá no seu trabalho, lá quando voltar às aulas, quando você estiver lá no seu colégio e você perceber que tiver uma jovem do seu lado, que por mais que ela não fale nada, por mais que ela não esboce nenhum tipo de reação falada, mas você entenda que ela está passando por uma depressão, que ela está passando por uma enfermidade, quem sabe um problema no relacionamento. Quantos jovens que perderam a sua vida, quantos jovens que acabaram com a sua própria vida, mas talvez pudesse alguém chegar para ela e falar uma palavra, mas uma palavra qualquer, não palavras vazias, mas palavras orientadas, uma palavra cheia do Espírito Santo de Deus. Pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero dizer para você, mãe, você pai, que não está tendo um acesso direto com o seu filho na sua casa, talvez ele tenha se escondido de você, você não consegue falar com ele, você não consegue falar com ela. Eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado e da justiça. Ele vai trabalhar no coração do seu filho e da sua filha,
família, a ponto de você se tornar o melhor amigo dele, ele se tornar o seu melhor amigo, você, mãe, se tornar a sua melhor confidente. Ela vai contar as coisas para você, não vai contar mais para os amigos do colégio que não querem o seu bem. Não, é você e ela, é você e ele na sua casa, porque o Espírito Santo de Deus vai colocar palavras na sua boca. E a Bíblia vai dizer que eles são apreendidos, eles são açoitados, eles são presos. A Bíblia vai dizer que eles são colocados, uma palavra, um versículo aqui que eu achei interessante, que eles são colocados na prisão interior. Eu procurei entender por que prisão interior. E eu entendi então que a história vai nos contar que existiam a prisão externa e a prisão interior. A prisão externa tinha o pátio, onde eles podiam caminhar, onde eles podiam conversar entre eles, não ficavam algemados, tinham uma liberdade maior. Ali ficavam os presos mais comuns, ali ficavam os presos mais tranquilos, de menor potencial ofensivo. Mas a Bíblia vai dizer que existiam o portal, ou melhor, as celas internas, a prisão interna, que era para aqueles mais perigosos. Olha, meu irmão, o mundo acha você perigoso. Não é o mundo, na verdade é o diabo. Ele tem medo de você quando você abre a sua boca. Ele tem medo de você quando você começa a louvar, quando você começa a pregar, quando você começa a evangelizar, efetivamente servir ao Senhor. Você se torna uma pessoa perigosa para o diabo. Meu querido irmão, infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo, existem muitos amigos do mundo, amigos do diabo. Não, a Bíblia vai dizer: aquele que fizer amizade com o mundo será inimigo de Deus. O Senhor vai dizer na sua palavra, por isso que nós temos que ser inimigo das coisas deste mundo. E a Bíblia vai dizer então que aquele lugar era para onde ficavam as pessoas mais perigosas, as pessoas mais truculentas. Olha isso, irmãos, pregadores da palavra, homens que estavam fazendo bem, foram aprisionados no lugar mais protegido. Aleluia. Quem sabe eles pensavam assim, colocando eles no local aprisionado por alguns dias, eles não vão mais falar de Deus. Quem sabe eles tentando impedir eles de fazerem a vontade de Deus, colocando no lugar mais seguro. Oh, meu querido irmão, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Quem sabe o diabo pensou: por causa dessa pandemia ninguém vai mais pregar a palavra de Deus. Por causa dessa pandemia não vai ter mais igreja aberta, os crentes vão ficar em casa, vão perder a comunhão com Deus. Mas ele estava totalmente enganado. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto, e quando Deus tem um projeto, nada impede os projetos do Senhor. É por isso que agora tem a live, é por isso que agora tem os cultos online, é por isso, irmãos, que muitas coisas estão se inovando, porque Deus está abrindo as portas para um novo estilo de pregação, onde vai aos 4 cantos da terra. Quem sabe você está me ouvindo aqui em Curitiba, mas tem pessoas que estão me ouvindo em São Paulo, ou até em outro lugar do mundo. E quem sabe uma pessoa que está, me perdoe se eu vou falar muito forte aqui, mas quem sabe uma pessoa que está com uma corda no seu pescoço já, mas de repente recebeu um WhatsApp, e foi ver o WhatsApp, tem um link, e quando ela clica, mesmo com a sua corda quase no banquinho para se matar, ela clica naquele link e começa a ouvir um louvor, uma pregação. E bem naquela hora, bem naquele momento, tem uma pessoa pregando e dizendo assim: olha, o Senhor Jesus, Ele te ama. O Senhor Jesus, Ele tem um plano na sua vida. É isso, é para esse tempo que Deus tem uma oportunidade para você. E o que aconteceu? Eles foram aprisionados, os seus pés foram amarrados. Parecia que tinha acabado a viagem missionária. Não para o Senhor, não para Paulo e Silas, porque eles confiavam no Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que eles começaram então a orar a Deus. Oh, aleluia! Começaram a louvar ao Senhor, machucados, quebrados, moídos. Eu não sei como você está aí na sua casa. Está machucado, irmão?
Está moído, irmão, está moída. Irmã, está difícil. Eles estavam em uma situação complicada. Tinham apanhado, foram açoitados, xingaram, cuspiram, foram humilhados na praça pública. Mas eles estavam com as suas pernas estavam algemadas. Quem sabe estavam muito cansados, muito machucados, mas mesmo assim eles começaram. O que eles foram fazer? A mesma coisa que eles fizeram quando chegaram na cidade. Eles foram pedir direção. E como que se pede direção para Deus, irmão? Joelho. Mas eles não podiam dobrar o seu joelho, não tem problema. Mesmo do jeito que eles estavam amarrados, eles começaram a orar e louvar o Senhor. Eu não sei qual foi a canção que eles cantaram. Oh, aleluia, mas talvez eles cantaram uma canção assim: mais perto quero estar, Senhor, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar de ti, Senhor. Mesmo eles machucados, eles começavam a cantar. De repente, você conhece a história, ouviu-se um tremor, um terremoto balançou todos os alicerces daquela cadeia. Um terremoto derrubou os grilhões, as algemas foram quebradas. Um terremoto balançou aquele lugar. E daí você me diz: mas irmão Henrique, oh, que tremendo terremoto. E daí eles foram embora, daí eles fugiram. Não, irmão, o terremoto não era para eles fugirem. O terremoto não era para eles escaparem da situação difícil. O terremoto era porque tinha alguém ali. E a Bíblia vai dizer que era o carcereiro. A Bíblia vai dizer que o carcereiro, existia um pacto do trabalho deles, que era que se alguém fugisse, eles seriam presos e mortos no lugar daquele que fugisse. Então, quando ouviu-se um terremoto, tudo tremeu. Ele imaginou: agora fugiu, todos os presos fugiram, aqueles homens fugiram, Paulo e Silas fugiram, agora eu vou ser morto. Mas não, Paulo diz: não se mate. Quando ele estava prestes a se matar com aquela espada, ele disse assim: não se mate, porque nós não vamos fugir. Aquele carcereiro disse: não, mas como assim não vão fugir? Talvez ali eles falaram: não, porque esse não é o projeto de Deus. Você não entendeu ainda, carcereiro. Nós estamos aqui por causa de você. É porque Deus tem um projeto na sua vida. Então o carcereiro, chorando em prantos, ele diz: então o que eu faço? O que eu faço para ir morar no céu? O que eu faço para que o Senhor me aceite? E ele disse assim: crê apenas, o Senhor será salvo, tu e a tua casa. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E a Bíblia vai dizer assim que então aquele carcereiro pega Paulo e Silas, leva para a sua casa. Escutou o que eu disse? Paulo e Silas, aquele carcereiro pega Paulo e Silas machucados, leva para a sua casa, cuida das suas feridas, alimenta Paulo e Silas, e eles são batizados, e toda a sua família aceita Jesus, e eles são batizados naquele lugar. O Espírito Santo de Deus desce sobre aquele lugar. Eu acho que você não entendeu ainda, porque se você entendesse, você tinha dado um glória a Deus aí na sua casa. Será que você deu um glória a Deus? Quando Paulo e Silas chegou naquele lugar, naquela cidade, Lídia, automaticamente vendo e entendendo o projeto de Deus na vida daqueles homens, Lídia chama eles para dentro da sua casa, e o milagre chega na casa de Lídia, a salvação chega na casa de Lídia. E quando o carcereiro, então, ele vê Deus na vida daqueles homens, ele vê o sinal do terremoto de Deus que aconteceu naquele lugar, que libertou a Paulo e Silas, que tirou os grilhões que acorrentavam os seus pés. Ele vê, entende, ouve a palavra de Deus,
A primeira atitude daquele carcereiro, qual é, irmão Henrique? É chamar aqueles homens para dentro da sua casa. É como se ele estivesse dizendo assim: ei, Paulo e Silas, eu quero que vocês vão lá para minha casa. Por quê? Porque eu entendo, se você for na minha casa, o Deus que você serve também vai, essa palavra que você prega também vai. Ei, querido, nesta noite, aleluia, de glória, eu quero dizer para você: convide o Senhor a entrar na sua casa, convide o Senhor para entrar na sua vida, convide o Senhor para entrar dentro de você. Ei, jovem, ei, adolescente, convide o Senhor para entrar na sua casa. Está esperando o quê? Vai continuar sofrendo? Vai continuar pensando que as coisas têm que continuar do jeito que está mesmo ruins? Não, Deus tem um escape para a sua vida, Deus tem uma vitória para a sua casa, mas você precisa deixar o Senhor entrar na sua casa e na sua família. E para encerrar, após esses homens então acontecer essa salvação, você conhece o final da história, mas eles são, os magistrados pedem a sua libertação. Paulo pede a retratação dos magistrados por terem machucado a Paulo e Silas. Paulo diz assim: nós somos romanos, vocês não poderiam fazer isso. E vale salientar aqui, nessa parte também, entender que Paulo e Silas, eles eram de cidadania romana, eles não eram judeus, mas quando eles começaram a pregar a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que os magistrados, as pessoas olhavam para eles: eles são judeus. Ainda não existia a figura do cristianismo, eles pregavam Cristo, mas ainda as pessoas entendiam que eles eram judeus. O que se quer dizer com isso, irmão Henrique? Eu quero dizer que quando eles olharam para aquelas vidas, eles viram que Deus estava na vida daqueles homens. Eles eram diferentes, mesmo tendo a sua cidadania romana, que automaticamente mostraria que eles eram romanos, mas não, eles tinham aparências de judeus, ou seja, eles tinham aparências de cristianismos, de crentes, de evangélicos. Isso que eu quero dizer para a sua vida. Quando você chegar em algum lugar, a partir de hoje, quando você chamar Deus para dentro da sua casa, as pessoas vão ver a diferença na sua vida. Sabe qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é muito maior, porque lá em Filipenses, que é a carta que Paulo escreve posteriormente, muito depois, para Filipos, para a igreja de Filipos, ele vai dizer assim: a esta carta que escrevo a Filipos, a igreja de Filipos, para os discípulos, melhor, para os diáconos e os bispos. Ou seja, meu querido, olha, essa missão desses homens que sofreram tanto teve um resultado positivo, porque a partir daquele momento, a Bíblia vai nos dizer aqui em Filipenses, desde aquele dia, aquela família do carcereiro, aquela família de Lídia, eles foram influenciadores naquela cidade, se tornaram de diáconos, se tornaram bispos daquela região. A casa de Lídia se tornou uma casa de oração para todos os povos, uma igreja se fundou naquele lugar. E quando ele vai lá em Filipe, lá na carta a Filipenses, quando Paulo vai dizer assim no versículo 6, e aí escute: tendo por certo isto, que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma grande obra, essa obra não vai parar, essa obra não é uma pandemia que vai parar a obra, não, meu irmão. A obra do Senhor, ela não vai parar. Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta, tem a internet. Ah, mas se a internet bloquearem a internet, cortarem a internet, não tem problema. Deus vai dar um outro escape, um outro jeito, uma outra estratégia. Quem sabe vai colocar você lá na frente de um terminal de ônibus, vai colocar você em algum lugar para pregar a palavra de Deus, mas a mensagem, a palavra do Senhor, ela não vai parar. Escute, a igreja não é quatro paredes, meu irmão. Nós estamos aqui num templo hoje, que é um local onde nós entramos em comunhão com os irmãos, mas ela
não é, a igreja é você, a igreja sou eu. O Senhor está te convidando nesta hora a você entender o projeto de Deus para este tempo. Logo, logo nós estaremos aqui reunidos em comunhão. Muitas pessoas vão aceitar Jesus aqui dentro, mas também lá fora. Muitas pessoas vão aceitar Jesus aqui dentro, mas também lá no teu colégio. Muitas pessoas vão aceitar Jesus aqui dentro, mas também através de uma mensagem que você vai mandar pelo WhatsApp. Ei, meu querido, eu me lembro um dia que eu estava em casa à noite e eu recebi uma mensagem de um amigo que há muito tempo eu não via, um amigo de trabalho, há muito tempo eu não conversava, e ele mandou uma mensagem e falou assim: olha, Henrique, por favor, ore por mim, eu estou passando por um momento muito difícil. Naquele mesmo momento eu dobrei meu joelho e orei por ele, mandei uma mensagem de Deus através do WhatsApp. E naquele mesmo momento ele disse: olha, eu estou me sentindo muito melhor. Eu não sei, irmão, se naquele momento ele estava prestes a acabar com a sua vida, ou estava prestes a tomar uma decisão difícil, como uma separação, ou algo muito mais complicado, não sei. Mas eu tenho certeza que Deus deu um escape para ele, a alegria e a vitória. Hoje Deus está convidando você. Hoje Deus está desafiando você. Esta palavra está desafiando você a fazer como essas pessoas. Deixa o Senhor entrar na sua casa, deixa o Senhor entrar na sua vida. Tem cura para você, tem milagre para você, tem vitória para você e para sua família. Através da sua casa, muitas outras casas serão abençoadas. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, oh aleluia, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, e aonde estiver agora uma mão levantada, uma vida se rendendo aos seus pés, dizendo: eu quero o Senhor Jesus na minha casa, eu quero o Senhor Jesus na minha família. Senhor, faz morada na casa desse irmão, dessa irmã, faz morada. A tua palavra diz que se abrires a porta do seu coração, entrarei, cearei, e você ceará comigo. O Senhor quer entrar na sua vida. Deus, entra lá, Pai. Traz cura para essa casa, traz paz para esse lar, traz um casamento abençoado, traz, Senhor meu Deus, uma finança abençoada, traz, Senhor, um escape nesse momento difícil, onde a economia está complicada. Deus, traz um escape. Deus, esse gás dessa cozinha, meu Deus, que está prestes a acabar, multiplica isso na casa desse irmão. Essa gasolina que está prestes a acabar no carro desse irmão, multiplica, Senhor. Deus, essa pessoa que está com uma enfermidade, Deus, que não é essa enfermidade que estão anunciando aí, mas é uma outra, está com medo de ir para o médico para se tratar. Deus, que essa pessoa não precise se encaminhar para o médico, porque que o Senhor, nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa possa receber a cura do Senhor no seu lar, e essa pessoa vai sentir agora o Senhor curando ela, curando o seu pai, curando a sua mãe, curando assim, problema nas costas, problema nas pernas. Ei, Senhor, essa falta de ar, eu não sei qual é o problema que essa pessoa está enfrentando, mas o Senhor entrando na vida dessa casa, o Senhor restaura tudo, o Senhor traz vida e vida com abundância, porque nós cremos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos, tendo ouvido essa palavra, nós dizemos a todos que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo reine em nossas vidas hoje e sempre, e juntos alegremente dizemos amém. Quem disse amém, vire para alguém e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
dos seus caminhos maus. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.